Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Que sejamos todos bem-vindos para mais um trabalho dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, né? E como é bom estarmos juntos, né? Nos envolvendo no ideal de paz, de amor, que eu sempre gosto de repetir, né? Vamos dar início à nossa conversação, me sentindo felizes. Silvia Constantino, que bom, boa noite, querida. Boa noite. E como é bom. Oh, Elma, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos para mais esse nosso encontro. Né? Êmia, boa noite, querida. Hoje eu estou vendo, viu? Todo mundo direitinho aqui, hein? Hoje eu estou vendo aqui. Graças, hoje parece que não teve nenhuma interferência e vamos pedir a Deus que não tenhamos, né? Maria Aparecida, Êmia, Silvia Constantino, Elma, Maria Aparecida. Sejam todos bem-vindos, todas vocês, minhas amigas queridas. Nunca mais a gente teve uma conversa fora do ambiente daqui. Mas é tão bom, né? Quando eu mando algumas figurinhas de bom dia, de boa tarde. Qualquer coisa, é sempre bom a gente saber que o outro está lembrando da gente. Mas é que eu estou numa correria aqui, só aquele lá de cima sabe. Saúde na família, sabe como é, né? Edilaine, boa noite, querida. Bia, boa noite, Bia Santos. Adilson, amigo, boa noite, seja bem-vindo. Sejam todos vocês bem-vindos para mais esse nosso encontro. Fico muito feliz de todos vocês estarem aqui, né, Silvia? Silvia, essa cara de menina trelosa ficou um barato, eu achei, viu? Ficou legal. Ainda bem que é só isso que eu estou dizendo, né? Porque chamar você de ciganinha eu não podia, né? Já tem a outra, né? Maria Helena, boa noite, querida. Boa noite a todos. Gosto muito de ver vocês por aqui. Todos vocês, todos mesmo. Né, Bia? Bia, de vez em quando, tudo bem. Murilo Firmino, boa noite, meu amigo. Sejamos todos bem-vindos. Marinês, boa noite, Marinês. Murilo, Marinês, todos vocês que estão chegando. Piedade Reis, boa noite, querida. Margarete, seja bem-vinda aqui. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos todos vocês. Todos vocês sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Gosto imensamente de ver todos nós aqui, de forma que a gente... Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, vocês estão me ouvindo, gente? Que sumiu aqui a minha imagem. Surgiu aqui a minha imagem com... Eu não sei o que está acontecendo, está tudo alguma coisa diferente aqui. Eu fui dizer que estava tudo bem, né? Aí agora, vocês estão me ouvindo? Gente, eu vou dar uma saída aqui e vou voltar, tá? Deixa eu conseguir colocar aqui, porque eu não sei o que foi que houve aqui. Houve alguma coisa aqui que não está legal, tá? Só um minuto, gente, por favor, me dê um tempinho aí, tá? Me dá um tempinho aí, por favor. Agora, nossa, estava aqui sumida, eu não estava vendo mais nada. Eu disse, não, não é possível, é brincadeira. Mas tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu fiquei aqui em Murilo e Marinês. Neide Madalena, querida. Adriano, boa noite. Caiu e voltou. Olha, não sei não, viu? Ô, Adriano, tá incrível. Mas é assim mesmo, eu não tô preocupada, não. Já foi o tempo, sabe? Mari, boa noite, querido amigo. Fátima Barbosa, minha amiga, amigas e amigos queridos, são todos vocês, meus amigos. Juan, boa noite. Silvia tinha falado, né? Estão todos me ouvindo? Tá tudo bem? Então vamos lá. Não vamos nos preocupar com nenhum tipo de interferência,
Porque quando as coisas tá bom demais, né? Ou tá bom, ou a gente tá gostando, parece que tem sempre alguma coisa que quer fazer com que a gente se chateie, qualquer coisa, mas não é o nosso caso, né? O nosso caso não é esse, não. Tranquilo, isso mesmo, Silvia, tranquilidade. Isso é o que importa. Então vamos nós, né, Fátima? Todos vocês que chegaram, Maria Helena, eu falei, Neide Madalena, boa noite, querida. Nilce, boa noite. Janete, eu falei no início. Sebastiana, boa noite a todos, minhas queridas e queridos amigos. Vamos orar, né? Que orar não faz mal para ninguém. Vamos orar e vibrar, mas é orar com aquela vibração, né? Com aquela coisa boa que a gente tem dentro de cada um de nós, todos nós temos, né? Nilma, boa noite, querida. Sandra, boa noite. Boa noite a todos. Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto que nós pudermos, aquele que fica mesmo no patamar, lá em cima mesmo, naquele último degrau da evolução, né? Aquele que a gente chegou mesmo lá no plano, a gente vai para lá, vamos vibrar todos para lá, para esse lugar maravilhoso. Francilene, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela companhia. E vamos vibrar. Vamos vibrar por aqueles que sofrem no leito dos hospitais, nos presídios. JL, boa noite. Sobre aqueles que sofrem aprisionados em si mesmo, nas suas dúvidas, nas suas convicções erradas, na sua falta de estímulo e de vontade de progredir, de se transformar e de sermos aquilo que Deus e Jesus espera de cada um de nós. Que a gente possa vivenciar o Evangelho de Jesus, que a gente possa brigar conosco mesmo, tirar de dentro de cada um de nós aquela pedrinha que é aquele empecilho que muitas vezes nós não conseguimos. Ontem, a natureza nos deu aqui, no nosso estado, aqui na capital, nos deu aqui no litoral, o exemplo de força, de poder, e o que nós provocamos com o nosso planeta. Águas, destruições, trovões como nunca ninguém tinha visto. Minha mãe, com 90 anos, nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu pensei que estava tudo se acabando. O mar agitado, o mar horrível, horrível para quem filmou. Mas confiamos em Ti, Senhor, porque tudo que acontece tem a sua razão de ser. Nós não estamos tropeçando nos nossos próprios pés por maldade, mas sim porque não vimos e não estamos vendo ainda a direção da nossa caminhada. Aonde devemos ir? Para onde devemos ir? Tanta necessidade de nos transformarmos, Jesus. Tanta necessidade de viver o amor, o perdão, a compreensão. E tantos ensinamentos tem jogado aos nossos caminhos, nossas mãos, em nossas mentes, em nossos espíritos, em nosso eu. E a gente, por qualquer coisa, perdemos a noção do equilíbrio, da fé que fortalece. Mestre amado, cura aqueles que aqui vieram buscar, a todos nós que viemos buscar o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Dai a cura àqueles que vieram te pedir, te implorar pela cura física e do espírito, na nossa essência. Mas, se nunca esquecermos de agradecer, de agradecer sempre e de acreditar que quando estás do nosso lado e quando estamos no vosso lado, sobre a nossa energia, só coisa boa pode nos envolver. E se tropeçarmos, é porque precisávamos olhar melhor o caminho que estamos trilhando. Que Deus e Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Queridos que chegaram, que eu não falei, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Letícia, Maria Helena, eu falei. Janete, falei. Piedade, depois é que eu vi que você estava aí, querida. Maria Regina,
Neuza, todos vocês que estão chegando, que eu possa ter visto, sinta-se abraçado e muito obrigada pela companhia. Mari, eu falei com você, se não falei, desculpa, boa noite. Todos vocês que estamos juntos, vamos continuar. Vamos continuar no nosso assunto, né, Margareta? O assunto que ficamos na semana passada. Michele, boa noite. Maria das Graças, todas vocês que chegaram. Se eu não citei, sinta-se abraçada. Raquel, Adriano, boa noite mais uma vez. Boa noite, meu querido amigo. Você não sabe como está sendo maravilhoso as suas palavras, viu? Pode dar puxavante de orelha que eu não me incomodo, não. Muito bom. Obrigada pelos seus ensinamentos. Obrigada a vocês pela companhia, pela amizade, por tudo, pela confiança no nosso trabalho, né? Então, vamos lá. Todos estão me ouvindo bem, então vamos falar. Vamos lembrar, né, que mediunidade, que é o assunto que a gente fala, né? Essa mediunidade não nos distingue como médium, não nos coloca em nenhum patamar, em nenhuma elevação no sentido de vaidade nem de nada. Mas o que nos coloca no lugar certo é aquilo que nós fazemos com a mediunidade, aquilo que somos através dela e aquilo que a gente pode cada vez mais doar através da mediunidade, principalmente auxiliando aos nossos irmãos que têm necessidade, aqueles que estão mais necessitados, e como cada um de nós tem a sua necessidade de uma forma ou de outra. Então, já sabemos que os trabalhos, né, que a Adriana está anunciando aí todo dia, eu como estou nessa agitação muito, assim, não estou ouvindo muitas coisas, e não tive nem tempo de conversar com o Adriano. Mas sinto muito feliz de saber que as coisas estão maravilhosas. Fico feliz de ver tudo, até da listinha, aquelas coisas todas que a gente marca a hora para falar, com aquela, para vibrar, para que aquelas pessoas esperem a vibração daquele momento. Tudo que envolve os trabalhadores é maravilhoso, está sendo maravilhoso. Tudo. Sebastiana, acho que eu falei com vocês, que eu não falei, sinto-se abraçada. Maria Regina, todos estamos juntos. Maria Rosane, boa noite, minha querida, minha linda amiga, boa noite. Seja bem-vinda, bem-vinda. Eu não tinha visto você por aqui ainda. Iris, boa noite. Vou dar mais 2 minutinhos para falar com vocês, que eu não falei. Reni Seninha, boa noite. Boa noite aos que eu não citei, sinta-se abraçados. Maria Elisandra, querida, beijão para vocês todos, para você. Sonimar, não tinha falado com você ainda, não é? Muito obrigada, Nazaré, todos vocês que estão aqui comigo. Né, Marinês, eu gosto muito, fico muito feliz. Márcia, boa noite a todos. Então, vamos lá, terminando o nosso... Eu esperava terminar hoje, mas depois de tudo que eu já falei 10 minutos, ainda não entrei no assunto, eu estou falando demais, né? Então, vamos lá, vamos todos nós. João Silvério, boa noite. Helenara, boa noite. Dani, boa noite. Boa noite, os que eu não citei. Mário, eu citei, não é? Os que eu não citei, sintam-se abraçados. E vamos lá, Gessi Unir. Nós já sabemos que na segunda e na quarta o Adriano está conosco maravilhosamente. A gente só temos que agradecer, né? Só temos que agradecer. Na quinta, nós temos Elielma. Na terça-feira, nós estamos aqui. E lembrando que todo sábado, como o Adriano está falando, tem um trabalho presencial, né? Do Chakra Judas Iscariote. Temos lá todo aquele trabalho que ele vem anunciando maravilhosamente durante toda a semana, para que a gente tenha uma grande oportunidade, sem desperdiçar, né? Do trabalho, do conhecimento e da ajuda tão importante que a gente precisa. Vamos lá. Ficamos temos assim, um iniciozinho de assuntos de estudo, ou seja, no capítulo 29, que fala das reuniões e sociedades, que a gente pensa que não é importante falar, mas a mediunidade precisa saber da sociedade, precisa saber das reuniões e como precisamos conhecer tudo que se passa com a mediunidade, nós necessitamos conhecer. Então, esse assunto do estudo que a gente falou na semana passada, a primeira partezinha, a 343, ele falava da evocação de espíritos de parentes, a evocação de parentes e amigos, ou de certas personagens célebres, com o fim de comparar as suas opiniões de quando era encarnado ou de quando está sendo após o seu desencarne, né?
E aí, quando a conservação disso cai no campo da banalidade, a espiritualidade que a gente gostaria que estivesse conosco não vai nos apoiar nesse sentido, porque não existe instrução nas banalidades nem futilidades. Não esse tipo de instrução que os médios necessitam ter e os não médios, mas que trabalham, que amam a doutrina cristã dos espíritos, os ensinamentos de Jesus, precisamos todos conhecer como nos comportarmos e o que é o outro, quais são os objetivos das reuniões, a grande necessidade e os cuidados que temos de ter com todas essas reuniões. Sandra Rocha, boa noite, querida. Eu não sei se eu já tinha falado com você, mas não faz mal falar de novo, né? Quem eu não citei, sinta-se abraçado. Então, é muito importante, mas importante mesmo, né, Veronice? Muito importante a gente entender. Leia, boa noite, tudo isso. Então, vocês estão lembrados que eu falei na semana passada, no segundo parágrafo dessa questão, ele fala que muitas pessoas pensam que o livro dos Espíritos esgotou a série de questões, né? Ou seja, os assuntos de que ele foi composto só por causa de filosofia e moral. Então, os espíritos, olha, gente, isso é uma coisa que eu estou repetindo, porque a gente não pode esquecer, que a qualquer momento pode surgir novidades maravilhosas de ensinamento do aprendizado. Zélia, boa noite, querida. Que os espíritos podem dar para nós, em continuidade a tudo aquilo. Muito embora eles saibam, né, ou talvez eu não tenha tanta pressa assim, porque a gente ainda está tão devagar que nada daquilo está superado. É feito o evangelho de Jesus não tá, nunca será superado, a não ser que Deus, essa energia geradora de tudo, pare de criar e aqui para frente só vamos, daqui que nós vamos caminhando para a evolução. Mas enquanto estivermos matando uns aos outros, quando ele pediu que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e amássemos ao próximo como a nós mesmos, enquanto a gente não entender isso de fato, olha, trabalho na mediunidade, trabalho com amor, trabalho da caridade, de que forma seja, o trabalho de pedir para daqueles que nada têm, tudo ainda fica distante, porque sem amor tudo fica muito, muito complicado. Roselângia, boa noite, querida, boa noite a todos que estão aqui, Lena Macário, todos. Então, enquanto nós não tivermos esse entendimento, é difícil. Então, isso que ele diz, não está superado, é um engano eu achar, ou quem quer que seja achar, que não há mais necessidade de complementar o livro dos espíritos. Olha, gente, eu não estou fazendo campanha para isso, não. Eu só estou dizendo aquilo que está aqui na questão 343. Na questão 343 do Livro dos Médios. Não é Sônia Rosso que está falando. Isso, eu estou repetindo o que os espíritos citaram para Kardec. E está aqui na nossa codificação. Então, quando ele diz que é um engano, é porque ele está querendo dizer aqui que isso pode ser útil à indicação da fonte de que se pode tirar novos temas de estudos, por assim dizer, ilimitados. Então, a gente tem ainda muito pouco do que a gente vai alcançar. E antes de dizer, não, quando eu morrer, que eu vou. Não, quando eu morrer, primeiro que eu não morro, eu vou fechar os olhos do corpo físico e vou acordar em outro determinado lugar. Se eu estiver no merecimento, eu ainda vou acordar no hospitalzinho, né? No hospital do plano espiritual, me refazendo e tomando, vendo aquilo que eu deixei de fazer, precisando ser feito, implorando uma reencarnação, né? E principalmente como médio, de novo, se ficou faltando alguma coisa, né? Isso aí, então a gente tem que entender isso. Nazaré, Maria Helena, eu falei com você, né, querida Analice, do Mar, boa noite. Quem chegou depois que eu não citei, Marli, quem não citei, sinta-se abraçado. Muito feliz por todos vocês estarem juntos. Então, é isso. Isso que a gente acabou de dizer foi o que a gente tinha terminado na semana passada. Então, vamos passar para a de hoje, a 344, né, do capítulo 29 do Livro dos Médios, né, que está falando das reuniões, né, das reuniões e de sociedades. Muito interessante. Ele diz: se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é bastante útil pelos ensinamentos que eles podem trazer,
a dos espíritos vulgares não é menos, embora não possam eles resolver problemas de grande alcance. Ou seja, vamos dizer assim, nesse primeiro parágrafo, se os espíritos superiores têm ensinamento, ninguém vai questionar o contrário, porque a gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem. E como tem, né? Como ajuda. Agora, será que só porque eu não tenho aquele nível intelectual, que eu ainda não passei para aquela faixa evolutiva melhor do que estava tendo nesse momento do desencarne, eu não possa colaborar, eu não tenho nada para ensinar? Aí o que eles dizem aqui? Não, temos. Samira, boa noite, querida. Flávia Machado, boa noite a todos que chegaram, que eu não tenho visto. Então, é importante nós compreendermos isso, porque ele vai continuando aqui dizendo assim: pela sua própria inferioridade, eles mesmos se retratam, ou seja, eles vão se modificar, eles vão se mostrar, eles vão se desculpar até, eles vão se corrigir, porque todos nós temos a chance de evoluir. E vimos aqui destinados à perfeição, destinados à perfeição. E vamos chegar a essa perfeição, né? Agora que eu, pelo menos aqui agora, minha faixa evolutiva, até agora eu não estou conseguindo mais do que eu já deveria, mas eu já estou caminhando um pouquinho do que quando eu estava lá atrás, de quando eu ignorava, né? Eu não estou mais jogando pedra na cruz, eu não estou gritando por Barrabás, eu não estou a favor da guerra, então já mudei muito, né? Nós já mudamos muito, que não temos mais isso em nossas mentes, em nossos corações. Então a gente já pode sim falar do amor, né? Que a gente fala de amor, né? A gente fala de amor, a gente fala de quanto a gente pode modificar, de quanto eu posso trabalhar no bem com a mediunidade, com essa bênção que eu pedi, implorei para vir como médium, eu e tantos outros, né? Eu tenho a consciência de que eu não cheguei ao pé desses que estão por aqui, que estiveram entre nós, como Chico Xavier. Mas na minha faixa evolutiva, eu agradeço imensamente a Deus por ter que refletir, por estar refletindo, por estar me policiando, por estar trabalhando pela minha família, que estão precisando numa fase muito, muito, muito de mim em todos os sentidos. E eu preciso de mim mesma. E eu estou tendo um apoio tão grande da espiritualidade, que às vezes está caindo coisa assim na minha mente, que eu digo, meu Deus, eu nem pensei, só li 3 frasezinhas, tu me deste esse entender. Não que eu diga que eu esteja certa, não é isso. É a consciência desperta, entendeu? Então, quando a gente desperta a consciência, nossa, a gente vai conseguindo, subindo devagarzinho, vendo uma live aqui hoje, a outra pedaço a gente vê amanhã, a gente vê uma parte hoje, uma parte depois, mas a gente está aqui fazendo o maior esforço do mundo. Então, ele diz, eu estou com isso, os que estão pensando dessa forma, que estão tendo a faixa evolutiva não naquele nível tão superior, nós sabemos, né? Então, esse aqui, nós estamos dando exemplo de... Maria disse, Sônia, eu não consigo fazer isso, eu não tenho coragem nem de sair de casa. Eu já perco direto a hora da reunião. Não, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos botar o despertador. Vamos deixar o celular ligado quando é que for aquela hora, 15 minutos antes já vai tocar e a gente vai começar. Então, a gente está fazendo o nosso melhor, né? Então, se eu tenho uma mediunidade de cura, eu preciso pensar, meditar naquelas criaturas que precisam da minha vibração de amor. Se eu sou um médium de efeito físico, eu preciso trabalhar naquilo na hora que houver a necessidade. E a gente vai despertando em nós essa força de vontade de se transformar, essa necessidade de auxiliar, essa necessidade de não criticar o próximo, a necessidade de não condenar, porque há coisas que as pessoas nem julgam, não procuram nem saber as razões do ato daquele. Aí a gente já dá a nossa sentença, o juízo, a perfeição, né? Aí já dá, ela bate o martelinho e diz, está condenado. Agora, eu não sei em que parte do Evangelho, em onde está escrito que Jesus condenava as criaturas pela sua ignorância. Muito pelo contrário.
e de pregar, e todos vós podeis fazer muito mais, assim, assim, amai-vos uns aos outros. Lembra daquele, quando ensinou a orar, Pai Nosso que está no céu. Lembra dessa energia. E Deus nos deixei, Senhor, cair em tentação. Olha que maravilha, que ensinamento maravilhoso. Então, a gente está aqui, voltando ao nosso foco aqui, a gente tem que entender que pela própria inferioridade de algumas criaturas, a gente aprende com eles. Aprende, inclusive, a não fazer aquilo que eles estão fazendo. Porque quem está promovendo guerra, os desajustes por aí que a gente está vendo, eu vou copiar? Não, ele está me dando um exemplo, me mostrando que eu não devo fazer. Principalmente se for médico, meu Deus, trabalhador da doutrina, aquele que quer ajudar o seu próximo. Não, de forma alguma. E aí ele vai continuando nos ensinando assim. Pela sua própria inferioridade, eles mesmos se retratam. E quanto menor a distância que os separa de nós, mais podemos comparar a nossa própria situação com a deles, sem contar ainda que nos oferecem frequentemente aspectos característicos que são de mais alto interesse, como explica a questão 281, que nós já vimos lá atrás, que faz parte do capítulo 25, que fala das evocações. Então, essa questão 281 do Livro dos Médiuns está no capítulo 25 e fala das evocações, que foi um capítulo maravilhoso da gente conversar. Quem acompanha aqui desde o começo, João Silvério, boa noite, amigo querido, nós sabemos e vimos isso. Quantos exemplos, quantos exemplos nos foi intuído, sugerido, comentado. Então, faz parte de nós entendermos tudo isso. Isso é também evolução, né, Leonara? Aliás, Helenara. Isso aí a gente tem que realmente, Edilaine também, eu já falei com vocês, eu creio, eu esqueci. Então, a gente tem que entender isso, porque sem entender isso, eu vou fazer parte de uma reunião e vou fazer o que lá? Se eu não conhecer como vou me comportar, como vou me posicionar no sentido daquilo que houver necessidade, como eu vou me comportar, como eu vou tratar, como ele diz aqui, ao tratar explicamos na questão 281, ao tratar da utilidade das evocações particulares. Eu vou evocar meu pai para quê? Qual a razão? Qual a razão que Êmia vai querer evocar alguém da família dela se não tiver uma razão? Por banalidade, por curiosidade, eu vou dizer para o papai, como é que está sendo a coisa aí? Quando o senhor faleceu, o senhor vestia tal roupa assim, assim, aconteceu. O senhor lembra por que foi que aconteceu aquele problema e que o senhor desencarnou daquela maneira? Gente, nunca. De jeito nenhum. A gente não pode. O médico não pode se dar ao desfrute, vamos dizer assim, desculpa a expressão, de alguém dizer, Sônia, tu não tem mediunidade? Eu também tenho. Vamos juntos fazer uma reuniãozinha particular para ver se a gente descobre alguma coisa. Qualquer dia a gente vai querer fazer uma reunião mediúnica com os médios e procurar, cada um vai dizer uma dezena, da loto para se tornar milionário. Não, quando? Não, de jeito nenhum. Então, tudo que for esses exemplos que os espíritos inferiores, no sentido de pouco conhecimento ainda, de pouca evolução, de pouca luz em si mesmo. Para falar em luz, Luz, boa noite, querida. Boa noite a todos que chegaram, que eu não tenha visto. Então, é muito importante qual é a utilidade de eu fazer uma evocação particular. Particular não significa sozinha, não, porque não é particular com aquela criatura, com aquele que foi meu ente querido, meu amigo, meu ex-companheiro, marido, namorado, o que quer que seja. É uma evocação particular, sem finalidade, sem razão lógica e justa. Então, a gente já aprendendo com eles que isso não. Então, vamos continuando aqui. É essa, portanto, uma inesgotável fonte de observações, ainda mesmo que evoquemos as criaturas que na vida presente nos ofereçam alguma particularidade no tocante ao seu gênero de morte, a idade, as suas boas ou mais qualidades, a sua posição feliz ou desgraçada na Terra,
e aos seus hábitos, estado mental e etc. Pronto, mais ou menos isso que a gente já havia comentado, eu me antecipei um pouquinho aqui desses itens que estão aqui. Então, para quê? E foi que ano que o senhor morreu? Porque quando o senhor faleceu, meu tio, eu não o conheci, não me lembro da história da família. Não. Sabe o que é não, né? Aquele 3 letrinhas com acentozinho. É não. Feito a gente diz à criança, não teime, não faça isso que não é legal. Se tem uma finalidade útil, tudo bem, a espiritualidade estará presente, nos auxiliando, nos ajudando. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tiese e Fátima, boa noite, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Ó, Adriano falou, né, que as vagas para esse mês já encerraram. Eita, tá vendo? Quem não teve pressa, perdeu, né? Por isso que um dia eu vou fugir para ir pessoalmente lá. Vou logo um mês antes para poder ter a minha vaga garantida, viu? Então, Denise, vocês que chegaram. Filomena, querida, boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que eu não tenha citado, que eu não tenha visto. Sinta-se abraçado. E muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Então, e ficou claro, gente, isso aí que a gente falou, ficou claro? Fala para mim, meus queridos e queridas amigas. Valesca, vocês, queridos amigos. Mari, ficou claro tudo isso aí, gente? Tá tudo claro aí, isso que eu acabei de falar até agora. Ficou claro a necessidade. Hélio, boa noite, querido. Ficou claro para você também isso que acabamos de falar, Alexander, vocês que chegaram depois, que eu não vi. Ficou claro, Ivone? Ficou? Então vamos continuando. Graças, né? Porque nós precisamos realmente deixar claro por aqui. Eu principalmente, eu que estou com o ouvido aqui mais próximo, né? Que Lídia, tudo. Saiba que não posso cair nessa, né? De forma nenhuma, não podemos. Então, vamos continuando aqui com a nossa exploração maravilhosa aqui dos espíritos. Com os espíritos elevados, o campo de estudo se amplia. Claro, lógico, evidente, que a gente já viu. Além das questões psicológicas, que tem o seu limite, pode propor-lhes uma infinidade de questões morais sobre todas as situações da vida. Eles podem nos ensinar tudo isso, né? A melhor conduta que se pode ter nesta ou naquela circunstância, do conhecer e daquele ainda que ignora algumas coisas ali, sobre nossos deveres recíprocos e etc. Nós podemos ter tudo isso. Mas você já pensou, você evoca o espírito de alguém que você acha que foi aquela pessoa, e não foi aquela pessoa, ou melhor, não é aquela pessoa, mas ele vai te enganar. Aí ele vai começar a dizer coisas que não havia necessidade de ser dito, e você vai reconhecendo que não havia necessidade de fazer isso. E que os espíritos superiores, os nossos irmãos de luz aqui, já nos disseram. E a gente caiu na bobagem, né? Caímos no equívoco que não havia necessidade de, através dessa nossa falha, como médium principalmente, como trabalhador de forma geral, porque numa reunião mediúnica não só tem médio para psicografia, para psicofonia, para cura, não. Tem outros trabalhadores que têm energia maravilhosa, melhor do que muitos médios que não têm um conhecimento de trabalho, no sentido de que não valoriza, não entende e às vezes até desperdiça a oportunidade que pediu com tanta, implorou tanto, né, para que pudesse vir com esse dom da mediunidade. Então, Simone, boa noite, querida, não tinha visto você por aí. Então, vamos ver aqui. A instrução, o valor da instrução que se recebe sobre qualquer desses assuntos, que seja assuntos moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente, ele nos diz aqui, os espíritos superiores, que depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. E aí caberá a nós o julgamento. Mas que julgamento eu vou fazer? Porque depende de quem eu evoquei, depende de que, vamos dizer assim, a qualidade da reunião, a união que está havendo na reunião, as mentes limpas, voltadas para o trabalho. Então, toda evocação será maravilhosa. Toda cura será concedida dentro do merecimento, no sentido da necessidade.
de cada um de nós, do nosso estágio naquele momento, aqui nesse plano de expiações e provas. O que eu estou fazendo, porque eu estou sentindo aquele mal, porque eu não consigo tirar da minha mente aquele passado, porque eu estou trazendo o passado para o presente, que não precisa, o passado já está dizendo que já passou. Eu não tenho que trazer e encher a minha mente dessas coisas. Eu tenho que encher a minha mente das coisas boas, do positivismo, daquilo que é positivo, daquilo que é força de amor e do bem. Porque aí eu vou estar na reunião realmente preparada, enquadrada naquilo que nós necessitamos trabalhar e conhecer. Conhecer mesmo. E ficou claro essa questão. Eu vou passar agora para 345 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Apesar dos fenômenos de hoje aqui, ainda tem calor. Além das evocações, eles dizem aqui, a 345 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas oferecem uma infinidade de temas para estudo, porque vocês estão lembradas que a gente está abordando nesse momento assunto para estudos, ou seja, assuntos que podemos ter na reunião de estudos, reunião mediúnica, que seja chamada sociedade, por causa daquela sociedade que está ali, aquele grupo, e a sociedade que está ali reunido, e as reuniões, aqueles componentes que estão ali reunidos para essa finalidade. Então, como eles, além das evocações propriamente dito, ou seja, daquele espírito que a gente está chamando, né, evocando para ele vir, né, propriamente dita, as comunicações espontâneas, que são aquelas que os espíritos estão ali à disposição da espiritualidade e ele vem espontaneamente, o espírito, através de um médium, de Maria, de Janete, do Hélio, como médium, de Josefa, né? Que vem através de Filomena, do Adriano, de qualquer um, ele vem espontaneamente trazer essa comunicação. Elas nos oferecem, ele diz aqui, uma infinidade de temas para estudos. Porque um termo que eu uso muito, e eu não falei ultimamente, a gente vê, principalmente pelas psicografias, nas entrelinhas, o que realmente aquele espírito quis nos dizer. E quando ele está falando, dialogando, ele está da psicofonia, se comunicando, a gente presta atenção. Por isso aquele aconselhamento, né, que nós tivemos nas questões anteriores, numa das questões anteriores. O silêncio, a compenetração, prestando atenção naquilo que necessitamos estar ligados mesmo, né? Como diz os jovens, está ligado, né? A gente tem que estar ligado naquilo que está acontecendo. Por quê? Até o ambiente físico, de onde se processam os trabalhos, as reuniões de forma geral, até mesmo os salões onde são feitas as palestras, né, as comunicações, todas elas já foram feitas asepsia pelo plano espiritual. Ele já sabe o que vai acontecer ali, o que vai precisar ali, quais os espíritos que irão trabalhar naquele momento, naquele recinto. E tem os trabalhadores que o plano espiritual não é manipular eles, mas colocam neles como é que eu digo assim, me fugiu agora o termo, a intuição de prestar atenção naquele lado daquela pessoa, presta atenção e de repente você vê aquilo e precisa tomar uma atitude com calma, com tranquilidade e sem nenhuma interferência na reunião que possa estar sendo proferida no sentido de reunião pública, por exemplo, naquele trabalho da explanação do palestrante, porque eu não sou palestrante, eu sou converso. Então, a gente precisa conhecer todas essas necessidades. Tá tudo claro, tá, gente? Aí ele diz que nesses casos que a gente está citando, com relação não só às evocações propriamente dita, mas as comunicações, aliás, mas as comunicações espontâneas, aqueles espíritos maravilhosos que às vezes diz cada coisa linda, divina, maravilhosa para nós. Deludes, querida, boa noite. Que bom vê-la por aqui.
Então a gente se sente feliz. Nossa, quando eu saí da reunião, eu me sinto maravilhada nas reuniões, dessas reuniões privadas, né, de cura, de trabalho, de desobsessão, de tudo, tudo que se possa fazer com a mediunidade, tudo que se possa fazer numa instituição. Ele diz: nesses casos, temos apenas de esperar que os próprios espíritos coloquem as questões, aquilo da comunicação espontânea, né? Que ele vem espontâneo, que a gente está falando isso. Então, de repente, ele traz aquele assunto maravilhoso. De repente, tem alguém ali, a gente olha o trabalho é tão maravilhoso que às vezes você está com um problema que não citou para ninguém e o espírito chega comunicando-se através de um médium e vai falar para você tudo aquilo que você não teve coragem de perguntar. Mas ele vai te colocar a par de tudo que há necessidade. Por quê? Porque a misericórdia do Pai é infinita. Ontem mesmo, meu Deus, como eu senti a minha fé com tudo que aconteceu. Meu Deus, eu só fazia pedir a Deus misericórdia pela humanidade, misericórdia. Eu não sabia dizer outra coisa. Parece que eu não sabia dizer mais nada. Só pedir misericórdia. Porque foi terrível os fenômenos que aconteceram. E pedir misericórdia. E a gente sente que algo abraça a gente fecha os olhos, porque se for o nosso último instante, a gente vai com a tranquilidade. Hoje a minha filha me viu e disse: mãe, eu quero lhe dar um abraço, porque eu pensei que todos nós iríamos partir ontem, todos nós iríamos morrer ontem. Eu disse: filha, não chegou a nossa hora ainda não, mas ficou a lição, não é? Ficou a lição de tudo. E a gente vê como a gente ama nesse momento, como a gente ama os vizinhos, como a gente ama aquela pessoa que a gente não conhece, mas que Deus diz assim: é teu irmão, tu poderia estar no lugar daquela criatura. E é tudo maravilhoso, muito maravilhoso. Ele diz, quando ele fala da questão, ele diz: podemos às vezes apelar a um espírito determinado. Sim, essa é uma evocação direcionada, né? Eu vou evocar o espírito de Francisco de Assis. Olha, calma, viu? Calma, calma, calma. Aqui é só o exemplo. Então, aquele determinado espírito, eu quero evocar um espírito que seja um cientista. Eu quero evocar um espírito médico para que eu faça alguma determinada pergunta. São evocações direcionadas, determinada para um tipo de espírito dentro daquela área. Lembra que a gente falou área moral, histórico, filosófico, científico? Pronto. Então é isso aí que eles estavam se referindo ao finzinho da questão anterior. E a gente pode, sim, pode. E ele pode ler o nosso pensamento, porque eu posso dizer: mas eu queria tanto saber que orientação eu poderia dar a meu parente, a um amigo, a fulano, qualquer um. Se alguém me perguntasse sobre isso, o que eu poderia responder? Isso acontece. Acontece. Olha, agora me veio à mente uma coisa que eu não estava na minha programação nem de lembrar, mas que veio. Eu trabalhava nessa época e chegou uma pessoa lá do trabalho e jogou para mim assim um problema, um problema. E eu fiquei assim tão atordoada, né, pela pessoa que estava me falando tudo aquilo. E eu disse alguma coisa, mas me senti assim tão frágil de não ter de saber que eu podia ter dito mais, ter feito mais, mas eu não fiz no momento. Aí eu disse: meu Deus, vai dar tempo eu mostrar para vocês. Eu disse: meu Deus, o que eu vou dizer para essa criatura? O que eu deveria ter dito para essa criatura? O que eu poderia dizer num momento de tanta dificuldade? E eu conversei com meu espírito amigo, e aí eu me lembrei agora disso. Eu tirei até uma cópia, porque está tão... Isso foi em 1992. Foi no dia 15 de 11 de 92. Aí o meu espírito amigo, que eu amo, muito obrigada, meu amigo, aí ele disse assim para mim:
quando nada conseguires dizer àquele que tão aflito te bate à porta, ele diz, quando você nada souber dizer àquele que tão aflito te bate à porta, olha e estende a tua mão. Quando te olharem com aquela profunda tristeza, sorria, porque esse sorriso será o bálsamo tão esperado. Quando aquele que sofre te cobrir de carência, quando aquele que sofre te cobrar carência de carinho, afaga-lhe o rosto e teu perceberás que teu toque é bênção tão esperada. É que eu fico emocionada quando eu me lembro desse caso, desse fato. Dize-lhe dos caminhos, os braços, sim, ele diz assim, quando aquele que te procurar se sentir desesperado, dize-lhe, Jesus te ama. Jesus te ama. Se você não estiver dizendo nada, diga, Jesus te ama. Quando aquele que te procurar se sentir desesperado, diz, Jesus te ama. Ele nos espera com os braços abertos e lhes mostrará o quanto é doce as tuas palavras. Suas palavras. Diz-lhe os caminhos que ele deverá percorrer de luz quando tudo lhe parecer trevas, ou seja, tem esperança, né? Olha na mesma direção e verás que sempre podes dar, porque o Pai que te criou te otorgou o saber de tudo que possas compreender e doar. A semente que se joga em terra fértil tanto germina quanto brotará. Assim é nosso coração. Jogue amor e nele nascerá o amor. Quando tudo parece perdido, ele surge na palavra, no gesto, no carinho doado, no abraço que afaga, na mão que dirige aquele que ainda não sabe caminhar. Olha ao teu lado e verás o quanto existe para dar. Olha ao teu lado e verás o quanto temos para dar. Auxilie e ame, pois é a maior ajuda àqueles que se sentem perdidos. Mostre o caminho de luz que está dentro de todos nós. Olha, essas duas últimas frases maravilhosas, como tudo. Auxilie e ame. Auxilie e ame. O que é que se pede tanto? Vai ser nas lives que nós estudamos do nosso irmão. Pois é a maior ajuda àqueles que podem se sentir perdidos. Ou seja, colocar ele no caminho de luz. E essa luz todos nós temos dentro de cada um de nós. Então, mediunidade não é só isso. Mediunidade é muito, 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 muito. José Carlos, boa noite. É coisa maravilhosa você compreender o Evangelho de Jesus, compreender a necessidade de dar amor. É maravilhoso, maravilhoso. Então, ele diz isso aqui. Eu não sabia no momento, eu fiquei triste, me sentindo inútil naquele momento, anos atrás, para saber que eu trabalhava, né? E eu digo, meu Deus, o que eu poderia ter dito àquela criatura? O que eu poderia fazer por aquela criatura? Isso aí foi para mim um leque, porque disso aqui dá uma palestra, né, Adriano? Dá uma palestra, porque vamos buscar algumas palavras, não precisa nem as frases todas. Né? A transformação que a gente pode dar, todos nós podemos. Ele disse aqui na última frase. Todos, todos. Agora, é lógico que se eu estudo, se eu me preparo, se eu sei o que eu devo fazer para dizer àquela criatura que buscou numa instituição, numa casa espírita, num lugar onde possa se falar de trabalho, de Jesus e de amor, de cura, como os curadores da luz, a Casa da Santíssima e tantas outras, como eu tenho aqui maravilhosamente perto de mim, onde eu fiz toda a minha formação espírita. Onde tem as minhas velhinhas, que muitas já retornaram, e tem outras que surgem maravilhosas, como tinha também na outra instituição que eu ia, no Tabernáculo Apóstolos de Cristo, que hoje eu não posso ir, porque é longe, não dá mais para estar indo para lá e para cá. E aí ele vai dizendo, nesses casos dessas evocações propriamente ditas, com relação às espontâneas, nesse caso temos apenas de esperar que os próprios espíritos coloquem as questões. Quando você pede, vem. Vocês viram, quando você pede, vem. Podemos, às vezes, apelar a um espírito determinado. Sim, ordinariamente, porém, costuma-se esperar os que desejam apresentar-se, né?
e que frequentemente o fazem de maneira imprevista. A gente não pode prever. Já houve reuniões que não veio nenhum espírito se comunicar, mas recebemos intuição. E aí nós oramos e vibramos por pessoas que estavam necessitadas, por desencarnes coletivos. Todos da reunião vibraram para aquelas criaturas de um desencarne coletivo, porque veio a intuição que nós deveríamos fazer isso. Então você veja como é maravilhoso a preparação e o entender de cada reunião, dessas reuniões que ele fala do capítulo 29. Ele diz: essas comunicações podem proporcionar uma infinidade de questões para estudo, principalmente. Então, por isso que eu sempre fui de acordo, eu aprendi e até hoje eu concordo. Toda a psicografia eu leio antes de repassar, para ver se tem sentido, pelo menos uma frase daquilo que foi dito, daquilo que foi falado para nós. E aí ele diz: serve para estudo, sim. E a gente vai ver isso agora no último capítulo do livro dos médios, né, que a gente vai estudar. Devem ser, quer dizer, vamos conversar, né? Que eu não sou professora para ensinar nada para ninguém, né? Devem ser comentadas cuidadosamente para que sejam analisadas todas as ideias que apresentam. Sim, a gente não pode acreditar em tudo, e já diz, né? É melhor rejeitar sempre uma verdade do que uma mentira, né? Então vamos, né? Peraí, deixa eu dizer que eu disse certo. Rejeitar mentiras, né? A gente não pode, então a gente tem que aceitar só as verdades. Então vamos lá. Devem ser comentados cuidadosamente para que sejam analisadas todas as ideias que apresentam, verificando-se então se elas trazem um cunho de veracidade. Será que é verdade isso que disser? Será que é verdade que aquilo ali é ajuda? Será que se eu der um abraço em alguém no momento, nossa, puta, até ele citou alguma coisa de abraço, meu Deus, eu lembro anos atrás, muitos anos atrás, a melhor coisa que eu recebi um dia foi um abraço. A minha amiga foi chegando na instituição, né? Eu fui chegando, ela, quando foi receber, ela abriu o braço. Ela não me disse nada, nem eu disse nada, mas esse abraço tinha tudo que alguém precisava ter naquele momento. E aquele alguém era eu que precisava. E foi uma doação linda e maravilhosa, maravilhosa. Tá dando para entender, né, gente? Tudo direitinho? Então, vamos aqui, né? Porque ainda temos 10 minutos, pelo amor de Deus, Renato, fala demais. Devem ser, verificando-se, então, se elas trazem um cunho de veracidade. Esse exame feito com severidade é a melhor garantia contra a intromissão de espíritos mistificadores. Lembra que nós vimos isso num capítulo, né? Sobre as mistificações. Então, as verdades que você... E diz um monte de coisa e diz Jesus de Nazaré. Não foi. Então, a gente precisa ver se foi Jesus que nos deu, se não foi. Se foi Chico Xavier que deu a mensagem, ou se foi outro Chico. Né? A gente precisa conhecer, ver nas entrelinhas, sentir a vibração com aquilo que foi nos concedido para aprendizado. Por isso que ele diz que mesmo que não seja mensagem, nem estejamos recebendo espíritos superiores, de todos nós vamos ter a lição e vamos conhecer os fatos. Por isso mesmo, para a instrução de todos, pode-se dar conhecimento das comunicações obtidas, também fora da reunião. Sim, porque eu posso receber uma psicografia aqui, né, e levar para a reunião, expor aquela mensagem, ler aquela mensagem, ou eu posso receber uma psicografia, uma mensagem, uma intuição, e levar até vocês, né? Olha, o que é que vocês acham dessa mensagem? Você acha que foi um espírito realmente que queria nos ajudar, que nos deu essa mensagem? Um grande momento de estudo. Quem sabe se a gente não vai fazer isso no nosso reino? Se Adriano não me expulsar, né? Porque eu sou indisciplinada, né? Nas horas, né? Aí a gente não vai fazer uma mensagem assim. Você vai dizer para mim, né? Aquilo que realmente é ou não. Juntos. Por isso mesmo, para a instrução de todos, pode-se dar o conhecimento das comunicações obtidas fora da reunião. Sim. Temos, assim, como se vê, uma fonte inesgotável de elementos
altamente valiosos e instrutivos. Claro que sim. Temos, assim, como se vê, uma fonte inesgotável, ou seja, aquela que não pode estancar, diferenciada, né, de elementos altamente valiosos e instrutivos. A gente não pode se deter a uma coisa só. A gente tem que abrir o leque. Eu acho maravilhoso abrir o leque, não só porque a gente se refresca no calor, como dá aquela expansão, né? Quando se tratando de estudo e de conhecimento. Então, a gente pode sempre expandir esse leque. Então, ficou tudo claro essa questão, gente? Me diz aí para eu terminar essa segunda, essa outra próxima, porque ela é pequenininha e eu vou terminar. Adriano, perdoa aí só um minutinho, me se? Sueli, verdade, é verdade. O abraço é, se bem as pessoas soubessem, não precisa dizer nada. Então, vamos lá. Ficou tudo claro essa questão? Ficou? Então, vamos lá. 346. As atividades de cada sessão podem orientar-se da seguinte maneira. É uma instrução aqui. As atividades de cada sessão, seja das reuniões, podem orientar-se da seguinte maneira. Primeiro, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passada a limpo, aquilo que a gente acabou de citar, né? A gente recebe, eu mesmo, na instrução da casa maravilhosa, que eu tive o meu início, sempre nós tínhamos que ler antes de repassar. A gente só lia no momento da reunião privada. Mas quando a gente estava numa reunião pública, por exemplo, e veio um médico psicografando ali, naquela bancada, né, que está ali o pressista, está ali o palestrante, está ali o dirigente da reunião. Aí, se tiver um médico daquela mesa e ele sentir necessidade de psicografar, ele não vai passar para o dirigente da reunião e diz: olha, lê aí que eu recebi. Ele lê e vai ver se realmente tem necessidade de repassar aquilo ali ou se aquilo foi alguma outra interferência. Então, ele diz: leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passadas a limpo. Assuntos diversos, segundo, item 2. Assuntos diversos. Correspondência, a gente pode fazer tudo isso na reunião. A correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, essa que a gente acabou de falar, que pode receber em casa, né? Não é para fazer reunião mediúnica em casa, não. É você ter o seu momento, no seu espaço, assim como eu fico aqui no que eu chamo do meu escritório aqui, sozinha, assim, né? A gente nesses momentos, desses lugares. Correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, relatos de fatos que interessam o Espiritismo. Nem para falar, mas viu o que aconteceu com fulano, com o Beltrano, o que aconteceu aqui? Não. Coisas que realmente possam instruir alguma coisa, possa alertar alguma coisa, né? Isso é importante. Terceiro item das atividades. Matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais a serem propostos aos espíritos e evocações. O que é que eu vou propor ao espírito? O que eu quero? O que é que eu vou fazer com as evocações? Preciso saber o que eu vou evocar, pedir àquele espírito. Tudo isso são coisas que acontecem nas reuniões, por isso que é importante. Mas esse capítulo, sim, é importante. E como é importante. Como é importante. E o quarto e último item diz assim: exame crítico e analítico, ou seja, analítico das diversas comunicações, discussão sobre os diversos problemas da ciência espírita. Quando ele diz exame crítico e analítico, é aquele que ele pede para a gente fazer um exame bem minucioso, aquele exame profundo. Vou examinar isso, tem sentido essa comunicação? Será que o que fulano disse na reunião tem algum sentido? Exemplos são muitos, muitos os exemplos. E vocês nem imaginam quantos, ou imaginam, né? Quem frequenta. Porque é muita coisa, ainda bem na atualidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Na atualidade que nós estamos vivendo. Mas que estamos aqui dispostos a mudar, dispostos a aceitar, dispostos a compreender qual é o nosso objetivo aqui. Por que fomos presenteados com a reencarnação?
né? Porque nós estamos tendo o direito de reencarnar. Então, há sim necessidade, sim, desse conhecimento, para que a gente não fique atrapalhando, querendo tomar tempo da espiritualidade amiga, da espiritualidade que nos instrui, que nos eleva, que vai dar, tá dando para nós os melhores dos ensinamentos. Porque senão a nossa reunião não estará presente aqueles espíritos que nós precisamos para nos dar as instruções. Estarão aqueles que nós vamos nos comprometer com eles, e aí sim, ladeira abaixo, sabe? E aí não dá certo de jeito nenhum, não é isso que nós queremos. Os que nós queremos são as coisas sérias, o estudo, o comprometimento, as verdades de cada um de nós, a confiança, o amor recíproco, a amizade sincera para que o trabalho consiga realmente alcançar o seu verdadeiro objetivo. Não é à toa que nós temos lives a semana inteira, assuntos diversos. Temos pela manhã o Pão Nosso, maravilhoso. E fora a parte prática toda que o Adriano tem aquele potencial que nos presenteia com com tudo isso que todos necessitamos. Para o nosso equilíbrio psicológico, para o nosso equilíbrio físico, para o nosso equilíbrio moral, para que a gente tenha realmente dentro de cada um de nós a direção certa. Eu não vou tropeçar, eu não vou descer uma escada de olho fechado sem isso aí, eu não vou atravessar uma avenida principal em São Paulo, nem no Recife, nem em lugar nenhum, de olhos fechados, achando que isso é fé. Não, isso não é fé. Eu não vou nem dizer o que é que eu acho, porque eu já falei para vocês o que é que eu acho, né? Então, eu vou dizer, né? Eu já falei mesmo. Isso é aquilo que a gente chama de ignorância, burrice, porque isso não é fé. A fé é raciocinada, a fé é lógica, a fé é, de fato, aquilo que nos mantém de pé. Que no momento de desespero, a gente não vai se desesperar. A gente vai se dizer, misericórdia, Senhor, tem de misericórdia da humanidade. Tem de misericórdia de nós, porque a humanidade, muitas vezes, que a gente chama é aquela que está ali, naquela dificuldade do momento, no risco. No risco. E no risco, não era no risco de algo provocado pelo homem, mas que estava vindo do alto, que estava vindo nos ensinar, nos demonstrar onde existe a força e o poder, que não é do homem, porque o homem só tem força e poder da vaidade. E a gente está vendo aí nos noticiários, né? A gente está vendo aí o que é o poder do homem. A gente está falando do poder do amor, do poder daquele mestre dos mestres chamado Jesus de Nazaré. Aquele que o nosso irmão diz, aquele moço que veio aqui, Jesus de Nazaré, aqueles outros que vieram, que nos antecederam, que antecederam Jesus jogando e a gente não viu, porque não teve olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E a mediunidade precisa de olhos e de ouvidos para ouvir. A mediunidade precisa de mente tranquila, de mente sã. A mediunidade precisa de dizer: eu não tenho a força, porque eu não sou nenhum herói de quadrinho. Eu tenho a energia que a espiritualidade superior permite que eu receba e repasse. Pelas minhas mãos, pelas mãos de qualquer um, pode estar a cura pela fé. Pela fé, pela grandiosidade do amor que o Mestre Jesus nos ensinou. E que essa fé, e que esse amor, que esse acreditar, que esse se entregar esteja neste momento com todas as criaturas que estão inscritas para o tratamento dos curadores da luz. Hoje, no próximo primeiro sábado, todos aqueles que de boa fé, de coração limpo e de mente aberta para ser esclarecida, possamos unir as nossas mãos neste momento e agradecer. Agradecer ao Criador de tudo, dizendo: Senhor, tende misericórdia de todos nós. Ajuda-nos a compreender os nossos tropeços,
a sermos melhores a cada instante do que já fomos ontem. Ajuda-nos, Senhor, a entender porque nos ensinastes a orar, dando aquele exemplo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque tenho que santificar o nome do Criador. E eu ainda posso ter o direito, eu tenho o direito de dizer e de pedir: Senhor, não me deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Principalmente, Senhor, esse mal que ainda reside dentro de cada um de nós. Esse mal invisível pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade. Livra-nos, Senhor, desse ego. Livra-nos sempre. E que assim seja, Maria Santíssima, sempre para todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Ai, obrigada, gente. Adriano, perdoe, eu voei. Ah, tudo bem, tudo certo, tudo como tinha que ser. Obrigada a todos vocês, Silvia, Neymar, Bruno. Muito obrigada, Nilce, pela companhia, Flávia, Elma, todos vocês, muito obrigada, Janete, Lucilene, vocês todas. Amy, vocês, muito obrigada, Marinês, Flávia, todos vocês que estão juntos aqui comigo nas terças-feiras. Muito obrigada pela companhia, pela vibração de amor. Que Deus nos abençoe, JL. Muito obrigada a todos vocês. Meu abraço fraterno para todos vocês, indistintamente. Muito obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe e que seja feita a sua vontade onde quer que nós possamos estar, e que nós saibamos respeitar isso, essas determinações que muitas vezes está aqui esquecida, né? Pelo dom do esquecimento, que Deus permitiu que todos tivéssemos. Muita paz e muita luz, hoje e sempre. Tchau, gente. Muito obrigada. Que está assim, tá muita energia. Boa noite para vocês, um bom resto de noite. E muita cura para todos nós, tá? Raquel, Reni, vocês todas, Lucilene, muito obrigada pela companhia. Maria Regina, tchau para vocês, gente. Tchau.